os sinais, terra, mar, anuncia que nós estamos nos últimos dias. As calamidades que nós estamos presenciando no Brasil e mundo afora anuncia a segunda vinda de Cristo. Mas antes que ele venha nas nuvens do céu, será dado o aviso de misericórdia aos habitantes da terra, para que os habitantes da terra possam fazer a sua decisão. De que lado estará? Quem obedecerá? Pois nós sabemos que tem dois poderes em conflito: Satanás contra Cristo. E nós sabemos que nos últimos dias será posto dois selos na humanidade. Pois Apocalipse capítulo 13 descreve sobre o selo da besta. E Apocalipse capítulo 7 descreve sobre o selo de Deus. Uma classe sendo selada com o selo do Deus vivo. A classe que é selada com o selo do Deus vivo é selado na testa. E a classe que é selada com o selo da besta são selados na testa, mas também na sua mão direita. Também nós vemos Apocalipse capítulo 13, vê a formação da imagem da besta, vê a imagem da besta seduzindo os habitantes da terra para a perdição. Nós vê também Apocalipse capítulo 13, a segunda besta dominando o mundo, fazendo com que o mundo adore a primeira besta, aquela que recebeu a ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Antes da segunda vinda de Cristo, o sistema da besta será plenamente estabelecido. E nós já estamos vivendo neste início desse estabelecimento do sistema da besta, como da sua imagem, como também a preparação, a sedução, seduzindo os habitantes da terra para tanto adorar a besta, como a imagem da besta, como também receber o selo da besta na sua mão direita e na sua testa. O selo do Deus vivo será posto nas testas daqueles que gemem, que choram por causa das abominações que se cometem sobre a terra. Só vai receber o selo do Deus vivo aquelas pessoas que estão chorando, que estão gemendo pelos pecados que está acontecendo na nossa nação, no nosso país, no mundo, na cidade, na igreja, na casa. Somente aqueles que aborrecem o pecado, aqueles que o abandonam o pecado, aquele que confessa o seu pecado a Deus e o abandona, somente estes que receberão o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo será posto na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem em Jerusalém, isto é, que se cometem na igreja. Aqueles que estão sendo crentes, mas estão satisfeitos com a apostasia das igrejas, não receberão
o selo do Deus vivo. E só receberá o selo do Deus vivo aqueles que se converter de todo o coração a Deus, guardando todos os mandamentos de Deus, pois a Escritura Sagrada descreve: guardareis o meu sábado, pois é um sinal entre mim e vós. A observância do sábado, do sétimo dia, encontra-se o selo do Deus vivo. Homem nenhum, mulher nenhuma não receberá o selo do Deus vivo se não guardar o santo sábado. O sábado é uma prova de fidelidade de nós a Deus. Deus ordena no quarto mandamento que nesse dia nós descansem. Nós não podemos trabalhar os 7 dias da semana. O ser humano não consegue trabalhar todos os dias, a não ser com a custa da sua saúde, trará enfermidade para si. E além disso, Deus separou o último dia da semana, o qual é o sétimo, para ser o descanso, para ser um dia de adoração, para que o homem se lembre do seu Criador. E o seu Criador, ele fez os céus, fez a terra, fez o mar. E esse dia, memorial divino da criação, é o repouso do sábado, é o sétimo dia da semana, o quarto mandamento da Santa Lei de Deus. E o próprio Jesus, ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, descanse no dia que eu fiz, no dia que eu reservei para vocês. Eu reservei o sábado para vocês, para que vocês se lembrem de mim, diz o Senhor. O sábado é o memorial divino da criação, para que nós se lembrem de Deus, um dia de adoração. Mas a besta está guerreando contra Deus. A besta colocou o seu falso sábado. A besta colocou o domingo no lugar do santo sábado. E nação inteira rouba a Deus das horas sagradas de sábado para descansar no domingo, o qual o domingo é o sinal da besta. O mundo todo se dividirá em duas grandes classes: os adoradores de Deus, guardando o santo sábado, e os adoradores da besta, guardando o domingo. Então virá o fim, Deus reivindicará a sua lei, livrará o seu povo, e todos aqueles que guardarem o domingo receberão as 7 últimas pragas de Apocalipse capítulo 18. A batalha do Armagedon, as leis dos homens contra a santa lei de Deus. A batalha do Armagedon é as leis dos homens pela falsa liberdade religiosa, o domingo no lugar do santo sábado. Duas classes se desenvolverão nos últimos dias: os adoradores de Deus guardando o santo sábado, e os adoradores da besta guardando o domingo. Assim que eu soubesse a quem a tua paz te pertence, mas estas coisas estão ocultas diante de teus olhos. Assim está com milhões e milhões da populosa cidade. Quem protege nós é Deus. E quando nós se afasta de Deus, nós fica sem proteção. Então vem calamidades arrastando tudo, tanto os bens como os próprios seres humanos, que não é protegido por Deus. Deus está te convidando nesta manhã, Deus está te chamando nesta manhã, para que tu confesse os teus pecados, para que os teus pecados sejam cancelados, para que tenha uma vida eterna, para que se te livra
das calamidades que está assolando o Brasil e o mundo. É sinais que Cristo está voltando. Deus está te convidando para te sair da imagem da besta, sair do sistema apostatado das igrejas, sair dos templos religiosos, sair das igrejas, porque as igrejas se tornaram morada de demônio. Deus está te convidando para te se unir com o quarto anjo, o ministério que ele levantou para pregar a mensagem da queda de Babilônia. Deus está te convidando para te sair do sistema da besta, tanto da besta como do sistema da sua imagem. A besta de Apocalipse capítulo 13 não poupou os santos do Altíssimo na Idade Média. Foram 100 milhões de protestantes martirizados pela Inquisição diabólica da Igreja Católica. Ela não poupou os santos, acusava os santos de herege e matava os santos, acusando-os como se os santos fossem os piores homens da terra. E na verdade os santos eram os santos do Altíssimo. Novamente a imagem da besta fará a mesma obra que a besta fez na Idade Média. Agora serão mártires os servos de Deus, não acusados de herege, serão acusados de intolerante religioso e de racismo religioso. O povo de Deus, por pregar a verdade bíblica, serão acusados pela falsa liberdade religiosa, dizendo que eles estão cometendo crime de intolerância religiosa e de racismo religioso. A mensagem como Cristo pregava pela falsa liberdade religiosa está proibida. A mensagem como Elias e João Batista pregavam e como Cristo pregava pela falsa liberdade religiosa está proibida. Até mesmo pregar para outras pessoas se converter, a falsa liberdade religiosa proíbe. A falsa liberdade religiosa uniu o cristianismo espúrio com todas as religiões, pois o profeta João, ele viu essa falsa liberdade religiosa dos últimos dias. Ele viu Apocalipse capítulo 16, verso 13 e verso 14. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, vão sair da boca do dragão, espiritismo. Um da boca da besta, catolicismo, e um da boca do falso profeta, protestantismo apostatado. Ele viu esses 3 sistemas juntos, promovendo a perseguição, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. Ele viu os 3 espíritos imundos indo a reis da terra, indo aos parlamentares, indo ao Estado, como já foram, fazendo as leis de perseguição, dizendo que é leis de liberdade religiosa. Assim a perseguição está instalada. Perseguição final dos últimos dias. A falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. É a perseguição dos últimos dias. É o decreto dominical, o selo da besta.